Fala pessoal, bem-vindo ao canal, espero que estejam todos bem. O tema do vídeo de hoje é sobre auxílio doença, né? Um benefício aí muito requerido pelo INSS, então a gente vai fazer aqui um vídeo sobre essas informações, sobre o que é importante ter no laudo médico, como que faz, né, para dar entrada nesse benefício. Então fica aqui com a gente até o final para poder tirar todas as suas dúvidas. Primeiramente, o benefício de auxílio-doença, como ele é muito conhecido, atualmente ele tem outro nome, né, que chama auxílio por incapacidade temporária, né? Então, ou seja, é um benefício, né, que é pago aí pelo INSS, é aquele benefício concedido para pessoas que estão temporariamente sem condições de trabalho. Então, a pessoa ela fez uma cirurgia, ela adquiriu uma doença ali incapacitante, então ela vai poder requerer esse benefício desde que ela esteja segurada, tá certo? A seguridade do INSS, né, para conseguir, né, o benefício de auxílio-doença, ela é conseguida, né, a seguridade para ter direito a esse benefício, ela é adquirida através das suas contribuições para o INSS. Porém, existe uma carência. O que significa carência? É um período mínimo, né, que o segurado tem que pagar para requerer um auxílio-doença. Então, se você nunca contribuiu na sua vida e começar a contribuir, você só pode dar entrada no auxílio-doença se você tiver pelo menos 12 meses de INSS pago, ok? Segundo requisito é o quê? Se você já cumpriu esses 12 meses e no momento que você for dar entrada no seu benefício, você precisa estar segurado. Ou seja, você tem que estar trabalhando, você tem que estar contribuindo com o INSS, né? Sendo que existe um detalhe importante também, que é o quê? Se você ficou muito tempo sem pagar INSS e voltar a contribuir, você tem que ter no mínimo 6 contribuições para readquirir também a sua qualidade. Então, não adianta também você estar, sei lá, 5 anos sem contribuir com o INSS, e aí você identificou que você vai ter uma doença, você vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, e aí você pagou um mês, 2 meses, e aí pediu auxílio-doença. Não, isso daí, para algumas doenças é válido, que são doenças isentas de carência, né, que são doenças graves, mas para a maioria dos casos isso não vai funcionar. Você precisa ter pago aí os 6 meses para readquirir a sua qualidade de segurado. Então, dito isso, se você estiver segurado, você vai poder dar entrada no seu benefício de auxílio-doença. Dito isso, você estando segurado, você estando com o documento comprobatório da sua incapacidade, você deverá dar entrada no seu benefício. Como que dá entrada? Através do aplicativo do INSS, pelo site, né, meu INSS, ou pelo 135. Atualmente existem duas modalidades. O INSS ele permite a entrada do auxílio por incapacidade temporária para perícias presenciais. Porém, o que ele está fazendo agora, né, de maneira mais rotineira, é a análise documental, que consiste no quê? Você dá entrada através do 135, meu INSS, pela internet ou pelo aplicativo, e lá você anexa o seu atestado, né, o seu relatório, enfim, os seus documentos médicos. O INSS vai fazer uma análise prévia e aí ele vai decidir se ele te concede o benefício ou não, ou se ele vai te chamar para uma perícia presencial. Ou até mesmo, se você não anexar os documentos necessários, ele já vai indeferir sem sequer fazer perícia. Tá? Por isso da importância dos documentos. Primeiro, para você ter uma chance de conseguir um benefício logo de cara, né, na análise documental, ou ao menos ser chamado para uma perícia, né, para ser analisado, para ser de fato aí examinado pelo perito e o perito, o INSS, entender se você tem ou não direito ao benefício. Então, a segunda coisa importante, após, né, estar obviamente segurado, você vai precisar comprovar a sua incapacidade. E aí é que a gente entra num ponto importantíssimo, porque muitas pessoas fazem confusões, muitas pessoas não anexam, né, os documentos necessários. Então, esse é um ponto que você precisa de atenção. Por quê? Obviamente, para você comprovar sua incapacidade, você precisa ter um atestado médico, você precisa ter um relatório médico, né, um laudo médico, seja lá qual for o documento que você tiver, relatório, laudo, atestado, enfim, ele precisa constar o tempo de afastamento. Então, se você vai ficar afastado por 90 dias, 120 dias, 180 dias, o médico precisa colocar o período de afastamento, precisa colocar o CID da doença, que é a classificação da doença, que você não pode, né, efetuar aí as suas atividades laborais, né, e ser datado e assinado, carimbado por um médico, ok? Então é importantíssimo ter esses requisitos, por quê?
o INSS dificilmente vai analisar ou vai conceder o seu benefício se você não tiver com esses requisitos preenchidos, ok? Então fique atento a isso. Muita gente às vezes dá entrada somente com eu descobri no exame que eu tenho determinada doença. Somente com o exame não vai te ajudar, o exame ele é complementar. Eu estou tomando um remédio que é muito forte e eu não posso trabalhar. Somente a receita médica não vai te afastar. Caso você seja chamado para uma perícia médica presencial, você deve comparecer no dia e horário marcado, você não pode se atrasar, você tem que levar documento com foto, senão você não é atendido pelo INSS, e você também tem que levar todos os documentos originais que você apresentou no seu requerimento, atestado, laudo, né? Tudo que você apresentou, você tem que levar o original. O médico perito do INSS vai analisar a sua condição, vai identificar se você tem ou não condições de trabalho. Caso o benefício seja concedido, você vai receber pelo período que for determinado. Se nesse período que for determinado você não tiver condições ainda de retornar ao trabalho, você precisa atualizar o seu atestado, sua documentação médica, constando o novo afastamento e fazer um pedido de prorrogação de benefício, ok? Então é importantíssimo não deixar o benefício vencer. Caso ele vença, se você não fizer nada até a data limite, você vai ter que esperar 30 dias para dar entrada no novo pedido, ok? Com um novo atestado, novos documentos. Caso o benefício seja negado, a opção que você tem é o quê? Ou entrar com recurso administrativo, que particularmente nós não indicamos, né, essa forma de atuação, por quê? O recurso administrativo ele demora muito mesmo, né? Nós já tivemos casos de clientes que esperaram 2 anos um recurso administrativo e o INSS não deu resposta. E pelo segundo motivo principal é porque no recurso administrativo o INSS não faz uma nova perícia. O INSS vai analisar basicamente os documentos e o que o perito inicial disse, né? O que o perito inicial atestou. Então, 99% dos casos, o INSS mantém a decisão. Então, é muito difícil reverter no recurso administrativo um caso de auxílio-doença. Primeiro, pela demora, segundo, por não ter nova perícia. Então, o indicado é, de fato, entrar com uma ação judicial para que seja pedido, né, uma nova perícia. Então, essa pessoa que teve um indeferimento no INSS entra com a ação judicial, ele procura, né, um advogado previdenciário, obviamente, que seja qualificado para isso, ele vai orientá-lo, né, sobre isso, então vai dar entrada no processo, vai fazer uma perícia no fórum, e aí sim teremos uma segunda perícia de um médico de confiança do juiz para analisar a condição de saúde dessa pessoa. Se o perito, né, constatar que de fato não pode trabalhar, 99% dos casos também o juiz costuma seguir o perito e aí obriga o INSS a pagar esse benefício que não pagou anteriormente. Okay? Por fim, a gente deixa claro aqui algumas dúvidas que eventualmente possam aparecer, que é a seguinte. Primeiro, você pode dar entrada nesse benefício sem atestado médico? Poder você pode, porém, se vai ser concedido é outra história. Dificilmente será concedido. Okay? Posso dar entrada no auxílio-doença sem estar segurado? Ou seja, não estou pagando INSS há muito tempo, ou voltei a pagar tem um mês. Posso dar entrada? Poder você pode, porém, muito provavelmente o INSS vai indeferir o benefício pelo fato de você não estar segurado. Descobrir a doença agora, né? Vou fazer o tratamento, então, ou seja, o médico ainda não me atestou, né? Então, o que eu faço? Vou lá e volto a pagar o INSS. Depois eu dou entrada. Isso é um risco que você acaba correndo, porque caso o INSS descubra isso, né, o INSS ele vai analisar os documentos, ele tem banco de dados para isso, isso a gente chama como doença pré-existente, ou seja, eu descobri a doença e aí eu voltei a pagar o INSS, voltei a contribuir. Isso também não vai te dar direito ao benefício, ok? Então, caso você também esteja tentando, né, fazer essa estratégia, tentando seguir por esse caminho, saiba que também corre um grande risco de você ter o benefício indeferido. Okay? Então, pessoal, resumindo, né, aqui o vídeo, o que a gente indica? Que para ter direito ao auxílio-doença é importantíssimo que você tenha uma documentação muito bem organizada, principalmente laudos e atestados indicando o tempo de afastamento. É importante que você esteja segurada, né, que você esteja com o seu INSS aí em dia para poder fazer esse pedido. E caso você tenha dúvidas, tenha dificuldade, ou você já teve o benefício indeferido, né, negado pelo INSS, procure um advogado previdenciário para poder te orientar.
tá certo? Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilha aqui com mais pessoas para que esse vídeo seja relevante. E se tiver alguma dúvida, o escritório fica disponível para vocês entrarem em contato, mandarem perguntas, mensagens, sugestões. A gente fica muito feliz em responder sempre quem quiser mandar mensagem aqui para nós. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima.